Você, assim como eu, é louco por jogos e já deve ter se perguntado alguma vez: como que eu crio os meus próprios jogos? E eu já estive na sua pele, cara. Eu tenho certeza que os motivos para você querer fazer isso são diversos. Principalmente porque esse mercado tá crescendo cada vez mais. Sem zoeira nenhuma, a gente tá falando de aumento de 25% só nas vendas das unidades digitais de jogos. E agora em 2024 está se destacando como um ano forte de crescimento para o mercado, talvez até passando dos 10% ali que vem acontecendo todo ano no bruto, né? Tem muita grana envolvida nisso, mas você sabe qual é o ponto de partida? Por onde começa? O que você precisa? Então fica ligado que você vai ganhar um guia completaço de como começar a desenvolver os seus próprios jogos. Fala galera, eu sou o Juan e se você está pensando em como aprender a criar os seus próprios jogos e viver disso, não preciso nem dizer, né, cara? Você tá no lugar certo. Tá esperando o que pra se inscrever no canal, pô? Marcou o sininho? Marcou? Então bora. Vem comigo, bora lá. Primeira coisa que você precisa entender é o que é desenvolvimento de jogos. Cara, desenvolvimento de jogos basicamente é o processo de criar programas interativos. É isso mesmo, você não entendeu errado. Jogos nada mais é nada menos do que programas, mas que podem ser jogados, controlados de maneira interativa através de plataformas como PC, consoles, dispositivos móveis, até mesmo navegadores. Aliás, você sabia que dá pra você colocar jogo até na sua TV? Sabia disso? Mas ó, não se assusta não, apesar de envolver várias disciplinas, vários assuntos como programação, design gráfico, design de som, narrativa e muitas outras, não é tão difícil quanto parece. Não se você contar com a ajuda certa. É importante que você entenda que cada área tem um papel crucial, beleza? Vamos dar uma geral para você se situar um pouco primeiro. Os programadores, eles codificam a lógica, as mecânicas de jogo, comunicação com servidores, com banco de dados, enquanto os artistas e designers gráficos eles ficam mais na parte visual e ambientação da coisa. Ao mesmo tempo, os programadores eles também criam e disponibilizam recursos para os outros profissionais usarem. Os designers de jogo ou os game designers, como são mais conhecidos, elaboram a jogabilidade e as regras, como as cutscenes, animações, história. Cara, eles estão envolvidos diretamente ali na definição de tudo que vai ser o jogo, literalmente como ele vai funcionar. Já a galera de áudio, sound designers, eles produzem a trilha sonora e os efeitos sonoros que enriquecem toda a experiência. Cara, eles dão uma imersão sem igual. Em alguns casos estão até envolvidos alguns dubladores também, que dão as vozes aos personagens dos jogos e às vezes até alguns efeitos especiais. Claro que existem muitas outras áreas de especialização, como level designer, gameplay developer, tech artist. Se você quiser saber sobre alguma carreira específica, deixa aí nos comentários que eu trago um vídeo sobre isso. Saber diferenciar as profissões dentro do mundo do desenvolvimento de jogos é crucial, seja para você conseguir tomar o caminho certo na sua carreira ou até mesmo para você criar seus próprios jogos. Não é só abrir uma Unity da vida e apertar o botão fazer mágica ali e o seu jogo tá pronto. Óbvio, todos os processos eles envolvem diversas funções e habilidades muito específicas e às vezes até genéricas. Agora que você já sabe diferenciar as áreas, vamos a um passo muito importante, que é a escolha da área que você vai começar. Eu vou separar em 4 para facilitar um pouquinho a sua escolha, pelo menos para você dar o seu passo inicial. O primeiro é a programação. Se você gosta de resolver problemas e de lógica, códigos, entender como as coisas funcionam por trás das cortinas ali, entender o backstage, definitivamente a programação ela pode se encaixar muito bem com o seu perfil. E é aqui que as ideias se transformam em realidade através do código. Cara, é desafiador, mas é muito divertido você vendo ali as coisas criando vida. Para os criativos visuais, a arte dos jogos inclui tudo, literalmente, desde a design de personagem até o desenvolvimento de ambientes, cara, ilustrações, concept art, 3D, sprites, animação frame a frame. A gente tá falando de muita coisa. Tem, cara, até motion graphics entra nesse meio. Storyboards e storytelling também estão envolvidos nisso daqui. A área de design de jogos é boa se você já tem ótimas ideias para histórias ou mecânicas de jogos inovadoras. Essa área ela foca mais na criação de experiências mais envolventes e divertidas do que, de fato, na parte técnica. E é aqui que você vai ter liberdade total para criar e surpreender o seu público como você bem entender. E óbvio, a parte de áudio que não pode ficar de fora. A música e os efeitos sonoros, elas são essenciais para dar toda a emoção e a profundidade que o jogo te dá. Você já jogou um jogo sem música, ele fica sem graça. Vai jogar Layers of Fear e põe um foninho de ouvido. Eu duvido você fazer isso. Vai lá. Vai lá, depois você me conta o que aconteceu aí. Então, se você tem afinidade pra música, cara, essa definitivamente é uma área mais interessante pra você. Mas o mais importante de tudo é o seguinte, não tenha medo de experimentar diferentes áreas. Muitos, cara, criadores de jogos, desenvolvedores de jogos, eles começam numa área e acabam se destacando e descobrindo uma paixão em outra. Aquilo ali acaba encaixando melhor pra ele e ele vai pra aquela área. É normal isso e faz parte do processo. Então, eu recomendo bastante que você assista vídeos sobre várias dessas profissões se você ainda tá um pouco indeciso do que fazer. Mas, cara, se você já sabe o que quer, corre atrás. Não precisa ficar parado.
busca informação sobre isso. Ok, mas e esse tanto de ferramenta aí? Qual que eu escolho? Cara, essa etapa é tão importante quanto escolher qual segmento você vai seguir ali dentro do desenvolvimento de jogos. Não dá para escolher qualquer ferramenta, você precisa analisar bem e principalmente se ela vai atender seus objetivos. Considerar tudo que está envolvido, cara, como custos, o tempo de estudo, a capacidade da própria ferramenta em si. Por isso que eu trouxe aqui para você algumas das ferramentas mais comuns do mercado para você deixar tudo anotadinho aí e você colocar no seu plano de estudos para você escolher uma. A Unity é de longe uma das plataformas mais populares para desenvolvedores de jogos. Ela é muito boa para iniciantes e para profissionais também. Ela permite você programar em C# e tem uma enorme comunidade e recursos de aprendizado quase que infinito. Ela é boa mesmo para quem está iniciando, já que você encontra muito material sobre ela e ao mesmo tempo ela consegue te atender tanto no 2D quanto no 3D. Não importa o projeto, ela vai te atender. Inclusive se for realidade aumentada ou realidade virtual, por exemplo. E temos também a Unreal Engine, que se destaca por ser a engine mais poderosa do mercado. Isso é incontestável. Ela é ótima quando você quer trabalhar com gráficos mais avançados, com realismo ou simulações mais complexas. Ela te dá isso meio pronto. A Unreal Engine é uma ferramenta muito poderosa, mas ao mesmo tempo ela vai exigir que você estude mais para você conseguir atingir os seus objetivos, seja você um iniciante ou não, tá? Por mais que você tenha ali os blueprints na mão, ela facilita bastante o processo de aprendizado, mas você ainda precisa entender e estudar a ferramenta. E tem a Godot também, que vem ganhando muito espaço entre os iniciantes e profissionais, principalmente desde o seu release 4, onde ela veio com muitas novidades ali, muitos recursos novos, que, cara, fez ela dar um bump monstruoso no mercado, principalmente com a mancada de precificação da Unity. E o legal é o seguinte, ela é totalmente open source e 100% gratuita, o que reduz muito a barreira de entrada, porque ela é 100% de graça, você não tem custo. A Godot, sem dúvida, é a minha recomendação para quem tá começando. Quando você vai trabalhar com jogos, você não trabalha só com a engine, você precisa de um conjunto de ferramentas. E por conta disso, a linguagem dela é fácil de aprender, o GDScript, e ele se aproxima bastante do Python, e isso facilita muito a vida conforme você vai precisando de coisas novas. Isso acaba facilitando bastante para quem tá buscando começar. Além de, claro, não ter nenhum custo envolvido no processo, mesmo que você acabe publicando ou não o seu jogo. Agora, pensando um pouquinho no lado dos artistas, quando nós estamos falando de artes em 3D, o Blender é a escolha incontestável, cara. Ele também é 100% gratuito e open source. Cara, ele oferece tanto a parte de modelagem, texturização, animação, rigging, edição de vídeo, escultura e muito mais. É completamente gratuito e a curva de aprendizado é relativamente curta até. E assim como a Unity, você encontra conteúdo ilimitado pela internet. Cara, basta você dar uma procurada que tem muito conteúdo gratuito para você aprender. Agora, se você é da turma do 2D, o Photoshop e o Accessprite são essenciais, eles não podem ficar de fora. Eles são muito focados ali na criação de texturas, de arte conceitual e também os elementos de gráficos 2D, tá? Existem muitas aplicações gratuitas por aí, extremamente funcionais, como o Krita, o Clip Studio, o Fire Alpaca, e, cara, muitas outras, né? É uma infinidade. Se você quiser que eu traga um vídeo mais aprofundado sobre as ferramentas gratuitas, cara, deixa nos comentários aí que eu trago isso pra vocês. Já para os game designers, temos o Twine, que é um dos softwares, cara, talvez um dos melhores ali, baseados em texto para explorar narrativas interativas sem você precisar estudar demais. E totalmente gratuito, tá? Principalmente você busca ali validar suas ideias. Você pode formatar isso meio que numa mecânica de cenas e de páginas da web e testar para ver como funciona. E o legal é que ele já salva também tudo para você, o que você criou, então não tem nenhum risco de você perder nada. Mas sabemos que às vezes, ou pelo menos na maior parte das vezes, as melhores ideias começam no papel, com esboços, com riscos, rabiscos, cara. Os layouts de níveis. Então, cara, rabisque, ouse, crie, usa papel e caneta. Você já tem disponível na sua mão, você não precisa de uma ferramenta complexa para começar. Eu mesmo, às vezes, eu gosto de voltar pro bom velho ali, papel sulfite, ou às vezes até a lousa ali, desenhar alguma coisa, principalmente quando as ideias não estão fluindo aqui no PC, no computador. Agora, sobre áudio, se você tem a paixão pela área de sound designer, o Audacity, cara, é uma das melhores escolhas iniciais. Ele é um editor de som gratuito e bem robusto, cara, ideal para efeitos sonoros e também dublagens. Em alguns casos, a galera faz até música nele, usando alguns plugins VST. Dá uma pesquisada mais sobre isso, se você curte essa área. Ele é completo e é bem didático para quem tá iniciando, tá? Você acha bastante tutorial por aí, e o legal é que ele roda fácil nas máquinas. Agora, se você tá levando um pouquinho mais a sério, o FL Studio é a ferramenta ideal, tá? Ele é perfeito para criar trilhas sonoras mais complexas e efeitos sonoros ali através de uma interface um pouco mais profissional. Mas, ao mesmo tempo, ele exige que você tenha um certo conhecimento musical para você usar. Sempre pesquise muito, tenha um foco e mantenha-se enquanto tiver fazer sentido. Use sua ferramenta, teste,
testa, brinca com outra, usa várias, vê qual que se encaixa melhor com você. Comece pequeno, cria os seus clones de jogos simples, como o Pong, o Tetris, o próprio jogo da velho, até mesmo um clone ali do Super Mario. Isso serve muito bem de prático. O importante é você dar esse start e experimentar. O processo, ele é cheio de erros e de problemas que você vai enfrentar. E é isso que vai fazer você evoluir de verdade. Isso vai te ajudar a entender as mecânicas básicas dos jogos e a prática da quantificação, do design, do áudio e muito mais, como as coisas se conectam. Mas fica tranquilo que eu posso te ajudar ainda mais. Dá uma conferida aí no link no comentário fixado.